Olá, boa E aí, noite a pessoal? todos. Estamos Boa dando noite aqui a início a todos. mais um Boa noite. encontro nosso, do grupo do João Bernardo. E aí, gente, vamos então começar lá no capítulo 10, Bora. Beleza. que é o Lembrando que capítulo... se alguém do nosso glorioso público quiser deixar algum comentário, alguma que chat, a gente está sempre atento ali às mensagens. Mas vamos se lá. quiserem retornar Capítulo também 10 alguma aí. questão Posso do fazer capítulo... fazer uma pergunta de curioso mesmo antes da gente começar. Nada a ver com o texto em si, na verdade. Sempre que eu vejo muita coisa relacionada à Itália, eu sei quase nada de Itália na Alta Idade Média, sempre se refere à Itália centro-setentrional. Vocês têm alguma ideia mais ou menos de como é que era o sul da Itália nesse período compreendido da Alta Idade Média? Está submetido ao controle bizantino. Boa pergunta, Sim, Matheus. controle Vou bizantino. acrescentar uma mapinha aqui para ajudar. Você pode ver aqui que no mapa, esse sul da Itália aqui está em disputa, né? Tirando o Ducado de Benevento, as ilhas, né? Sicília e Sardenha, e esse sul e também a parte ali mais ao norte, próxima a Veneza, estavam sob controle bizantino. Né? Ah, sim. Uhum. Beleza. Aí, normalmente, esses territórios ficam vinculados à história de Bizâncio. Então, quando você tem um texto sobre Itália nesse período, tem menos referências a essa parte mais sul. Uma coisa com a faixa mediterrânea na Península Ibérica, que tem mesmo metido o mesmo controle bizantino. Que é algo Leu curioso. É curioso nesse sentido, já a gente começando, né? Porque, pelo menos para mim, a sensação de como a gente tem uma história medieval, por vezes, muito circunscrito. E quando a gente vai se deparando com diversas áreas da própria Europa, você fica assim, caramba, o que eu sei disso? Sei nada. Nunca ouvi falar. Não tem referência alguma. E aí, enfim, né? Como a gente tem esses particularismos, sobretudo de construção teórica, até mesmo dentro de uma Europa ocidental, entre aspas. Então... É engraçado que acaba sendo excluída da própria história medieval da Europa Ocidental a parte setentrional da Itália por não estar, né, por estar num outro domínio, né, no domínio bizantino. Achei inclusive isso meio curioso. Na lógica do João Bernardo, assim, isso se explica pela questão da expansão do regime senhorial. Ele considera que nessas regiões o regime senhorial não se expandiu, pelo menos não até, enfim, a ausência do controle bizantino. Então, na lógica do João Bernardo faz mais sentido. Não, na dele, sim, eu digo no contexto mais geral, né, que normalmente quando eu vejo as referências é sempre Itália centro-setentrional e nunca, mesmo que esteja no mesmo período, basicamente no mesmo território, não se, meio que se isola, né, enfim, essa região. Tanto é interessante esse ponto que o Eduardo tocou, né, já partindo aqui para o capítulo 10 em si, porque o João Bernardo chama essas regiões de controle bizantino como extrasenhoriais. Regiões extrasenhoriais. Então, regiões que estão fora desse regime senhorial. E aí tem um ponto muito interessante na página 116, que ele toca numa discussão que eu acho que muito interessa a gente. Eu acho que a gente está se aprofundando nela em diversos níveis. Que é o seguinte, na primeira frase ele diz assim: a Itália serve de exemplo para mostrar que esferas de poder e zonas econômico-sociais não se confundiam. Né? Então, do que o João Bernardo está falando aqui? Ele está falando justamente de zonas de influência dos lombardos e também dos bizantinos, e diferentes, digamos assim, diferentes estruturas de poder, digamos assim, interagindo em diferentes modelos socioeconômicos. A gente poderia até chamar de... O João Bernardo não chama assim, mas a gente poderia até chamar de modo de produção. Então, são diferentes estruturas de poder interagindo sobre modos de produção diferentes. Foi assim que eu li essa passagem.
O João Bernardo não são modos de produção, tá? Para quem está assistindo a gente. Mas ele está chamando ali de zonas econômico-sociais, né? Diferentes estruturas de organização da economia que estão interagindo ali com diferentes formas de estruturação do poder. Isso é muito interessante, porque mostra aqui no João Bernardo uma leitura extremamente... A gente já vem reforçando isso, mas eu acho que essa frase em específico mostra uma leitura de João Bernardo extremamente diferente do que se espera daquele marxismo caricato, que tanto é batido na academia brasileira. Então, eu acho essa passagem muito interessante para pensar na forma como ele está pensando esse marxismo e está colocando em prática essa teoria na análise dele. E aí, um ponto que me veio à cabeça é que talvez não seja só a Itália que existam outras zonas que possam também ser enquadradas nesse tipo de análise aqui que ele está projetando. E eu acho que ele faz isso muito influenciado pela leitura que ele fez, os autores que ele consultou para desenvolver esse capítulo, né? Vocês veem que ele faz muitas referências ao Wickham e ao Tuber, né? Que são referências incontornáveis para o estudo da Itália, né? Não sei se vocês lembram ou sabem, mas a tese de doutorado do Wickham é sobre a Itália. Né? Muito interessante, inclusive. Enfim, era esse primeiro comentário que eu queria fazer a respeito desse capítulo. Acho na esteira do que o Magela estava pontuando, né? Eu, inclusive, também tinha separado um trecho um pouco mais à frente, na página 119, porque é bastante curioso, sobretudo em contraste com boa parte da historiografia medieval que a gente está acostumado, o enquadramento que ele mobiliza, né? Em algum nível, fugindo em diversos momentos da obra das fronteiras nacionais, porque o elemento central que configura o regime senhorial é a sua face da exploração do trabalho. Ele vai verificar um conjunto amplo de manifestações desse elemento. E na página 119, no final, no segundo parágrafo, ele está comentando, enfim, sobre as categorias servis que ele está verificando ali, e no final do parágrafo diz: antes de repetir a estimativa para a Itália centro-setentrional, é necessário definir primeiro o tipo de prestações a que se obrigavam as famílias servis inseridas numa ou noutra, ou na outra dessas categorias gerais. Isso parece ser fundamental para condicionar a análise que ele está fazendo, ou seja, verificar o tipo de relações de exploração e a partir disso, em que boa medida, como a gente, por exemplo, nos últimos capítulos, fogem em algum nível das fronteiras nacionais. E começar por considerar esse elemento, me parece ser algo absolutamente distintivo que permite a ele uma análise muito mais ampla, porque outros elementos que a gente associa, sobretudo de maneira mais clássica, ao regime senhorial, ou que se chama feudalismo, são muito mais circunscritos. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Tem uma passagem, Dilson, um pouco antes, que eu assinalei, acho que é no início do capítulo, que tem a ver com o que você está comentando. Deixa eu ver aqui. Acho que é na página 116, em que ele deixa claro, João Bernardo, que a composição das prestações é elemento básico para avaliar a estrutura do regime numa dada zona. Então, se eu entendi bem, avaliar como são feitas essas prestações seria a chave para perceber a estruturação da relação de classe até, eu diria. Né? Por quê? Porque em muitos níveis, nesse capítulo aí que a gente está analisando, o João Bernardo chama a atenção para o fato de que as prestações em serviço eram muito pequenas. E é algo que a gente tocou na semana passada, não sei se vocês se recordam,
né, que o Mário chegou até a relembrar a importância da prestação de serviço no próprio Marx, né, digamos assim, para a configuração do modo de produção feudal. E aí, esse é um elemento muito interessante para a gente pensar, né, como que... E aí, hoje de tarde eu estava assistindo essas lives, né, que agora a gente tem live todo dia de medieval para assistir, e eu acho muito legal que tenha, né, inclusive de outras áreas também. Tem um canal aqui, que para quem está seguindo a gente, tem um canal América, se eu não me engano o nome, que com regularidade tem lives sobre a história da América, e eu acabo acompanhando, porque eu tenho interesse nos Incas, nos Aztecas e nos Maias. E aí, enfim, mas a live que eu acompanhei hoje tratava fundamentalmente da Inglaterra anglo-saxônica. E aí, um dos argumentos lá é que não teria existido o feudalismo, né? E aí o feudalismo que estava sendo pensado ali naquele momento era aquele feudalismo clássico de tipo francês, né, obviamente. E aí, o que o João Bernardo está propondo aqui é bem diferente, né, no sentido de que ele está avaliando todas essas variantes regionais e está percebendo que a estruturação desse regime não necessariamente se condicionou por um tipo de prestação senhorial. Inclusive, ele, nesse próprio capítulo, chega a dizer que é difícil fazer a separação entre a prestação de serviço e a prestação de renda. Por quê? No caso da Itália, tá? Por quê? Nesse caso da Itália, como a terra era cedida ao servo Casati, as melhorias que eram feitas dentro... Ele está entendendo as melhorias que eram feitas no casal como prestação de serviço para o senhor, porque os benefícios ficavam para o senhor. E aí eu acho que é um ponto legal para a gente discutir aqui. Porque, em teoria, pelo menos eu posso estar equivocado, mas das leituras que eu fiz até aqui, eu não me recordo de nenhum autor assinalar esse tipo de melhoria dentro do casal como algo que favorecesse o senhor. Eu, pelo menos, não me recordo. É um ponto interessante aqui. Para somar aí, né, mais uma passagem que soma com que o Edilson que o Magela estão levantando, e aí vocês me perdoem, mas eu vou já dar uma passagem lá no próximo, do próximo capítulo, já que a gente vai tratar hoje, que é o da Espanha, né, enfim, se não me engano é na 138. É só para demonstrar que isso é uma constante na análise do João Bernardo, né, e como ele confere um peso significativo a essa questão das prestações, né. Lá na Relações de Exploração, né, no segundo parágrafo, é uma passagem que ele, né, em relação agora à Espanha, ele fala: ignora-se, porém, completamente o sistema das prestações devidas por essas categorias de serviço. Os especialistas mencionam o pagamento de tributos, que seriam, nos casos mais frequentes, de 1/10 da colheita, por parte tanto dos casates como de caseiros de origem independente. Mas não se ocupam minimamente com o problema dos serviços de trabalho e, sem saber qual a importância que detinham no conjunto das prestações, nem é possível elucidar o sistema de exploração, nem o tipo de relações que ligavam as famílias servis ao senhor. Aí ele conclui: trata-se com efeito de uma assombrosa lacuna, precisamente no ponto crucial do regime senhorial, que impede de definir globalmente a estrutura dessa variante. Ou seja, não é algo menor o tipo de prestação, né, que está sendo, enfim, desenvolvida e difundida pela Europa aí durante esse período, que para o João Bernardo parece ser chave, parece ser uma constante, tanto que nas outras variantes, e talvez acho que o Loá e o Reno, pela historiografia, né, pela maior riqueza da historiografia, ele consiga detalhar isso de forma mais abrangente, mas é uma constante, né, essa questão das prestações, e ele não descaracteriza o camponês como servo ou não, né, como faz muito a historiografia tradicional, por não prestar serviço e trabalho, então não é servo, ele não faz isso, mas para ele é um ponto-chave de que forma essas prestações são pagas, né, apenas em víveres ou em trabalho, como é que é? Então, tipo, é um ponto central, e só para somar mesmo com essa questão que o Edilson, que você, né, Thiago, levantou aí agora há pouco. É porque, para ele,
isso determina o nível de autonomia que teria a unidade produtiva. Então, isso é chave. Eu não tenho dúvida que esse é um elemento central. E aí, assim, a gente vai retornar lá ao capítulo da Itália, mas nesse ponto específico, eu queria muito ouvir o Eduardo e o Mário, que infelizmente não está aqui hoje com a gente, porque eu lembro das pizarras. Quando ele faz essa referência aqui a essa lacuna, eu me lembro de que a arqueologia tem avançado no estudo das pizarras e por aí vai. O próprio, se eu não me engano, o Eduardo faz referência lá aos silos que estão sendo estudados e tudo isso. Então, isso dá uma dimensão do nível de exploração que era dado no campesinato. Enfim, mas, veja, essa questão do sistema ele chama de sistema de prestação, tem a ver também, e principalmente, com o nível de autonomia que essa unidade produtiva tinha frente à domesticidade senhorial. E isso é muito interessante, cara. Esse cara realmente tem umas sacadas muito boas. É difícil não assumir isso, mas é de fato muito interessante ver que ele entende essa estrutura de forma global, né? Então, não são coisas dispersas, elas estão conectadas na articulação do próprio sistema. Então, por isso se torna tão interessante essa leitura. E no finalzinho dessa passagem que eu li, ele fala, tanto que fica difícil de você fazer uma comparação global, né, enfim, por essa lacuna, né? Então ele entende como você colocou, né? Como um regime senhorial de uma forma mais global, enfim. Eu acho que esse ponto que vocês estão... Desculpa, cara, te cortei. Não, é porque o Thiago tinha levantado a bola pro Dudu, mas enfim, vai. Dudu. Vai lá, Edson, vai lá, depois eu falo. Eu acho que esse é um ponto metodológico muito interessante da obra de João Bernardo, porque fruto, inclusive, da base marxiana que ele mobiliza, a ideia, né, de Marx em especial, né, da teoria, da análise como reprodução ideal, né, da realidade objetiva, não significa sintetizar ou resolver, entre aspas, as contradições no campo do pensamento. Esse é um empreendimento idealista. A análise tem que expressar a própria complexidade do objeto no seu plano ideal. E, nesse sentido, eu acho genial o que ele faz. Porque, a despeito das várias variantes, da ontologia, e da dificuldade de caracterizar, por vezes, cada uma delas, a tendência se estabelece. E eu até cheguei a selecionar isso na página 121, porque eu achei muito interessante. Ele diz lá, bem no meio do perdido nesse grande parágrafo, que, nesse sentido, por vezes, ele se assemelha a Marx, né? Em parágrafo vai quase uma página. Diz ele, quando um processo social é acelerado, o elemento que não se suprime é o que indica o sentido da tendência. Então, ainda que ele tenha diversas dificuldades objetivas, por vezes até mesmo de repositórios documentais, etc., para fazer análise e caracterização mais pontual de cada variante, há um elemento geral que se reproduz. E ele falou isso, inclusive, quando a gente estava lendo o capítulo sobre a Inglaterra, no período viking, escandinavo. A gente tem um vácuo aqui grande, mas há como a gente se aproximar tendencialmente do processo. Isso é curioso, né? E se distingue, me parece, em boa medida, e acho que esse é um dos fatores que faz a gente estar aqui hoje, e se distingue em muitos sentidos da história medieval que a gente está acostumado. E, sobretudo, no campo do marxismo, que eu acho, e Magela chegou a tocar nisso, eu acho muito curioso, porque ele não movimenta, não mobiliza, não requisita, por vezes, alguns jargões do marxismo. Por exemplo, em nenhum momento, pelo menos até aqui, ele se deteve numa análise mais retida desses referenciais que ele requisita, etc. Mas eles estão presentes a todo momento. Poucos, pelo menos até aqui na leitura, posso estar equivocado, poucos momentos ele fala diretamente de lutas de classes, mas isso está presente em toda a obra até aqui. Por exemplo, e aí, para finalizar, porque era isso que eu queria comentar dentro do que Magela chamou a atenção para a gente. Na página 120,
quando ele está fazendo ainda suas análises sobre a parte de Itália, fazendo a diferenciação das prestações, etc., diz ele: na realidade dos fatos, parece-me que não deve exagerar-se a situação estável nem num dos casos, nem o caráter indiscriminado no outro. Ele está falando das fraturas nas prestações, né? E aí vem a parte mais interessante. Pois da força social que os caseiros tivessem decorria sua capacidade para limitar ou não o grau de exploração a que eram sujeitos. Então, esse campesinato articulado nas comunidades é um sujeito da história. Né? E o regime, a maneira que constitui-se, nas suas próprias variantes, tem que se adequar ao patamar da luta de classe, ou seja, a condição variada desses camponeses de resistir ou não aos senhores. Tá? Então, eu tenho que partilhar com a Magela essa sensação, que é uma obra realmente fascinante de trabalhar. Essas duas citações aí que você levantou são passagens geniais, né, do João Bernardo, do processo social, né, a questão da tendência, e essa. E aí, quando eu estava voltando, né, passando o olho assim para hoje, né, enfim, lembrei até do erro que eu acabei incorrendo, eu e o Thiago, na última reunião, que o Mário chamou a atenção para a gente, e é justamente esse ponto, né? Aqui o campesinato como ator, né? Enfim, decorreria a sua capacidade para limitar ou não, né, o grau de exploração. Isso cara, é genial, e tipo, pouquíssimas obras tratam, enfim, da agência camponesa, subalterna, né, de forma geral, da forma que ele está colocando aqui. Essa questão da agência subalterna, ela aparece aqui nessa primeira etapa que a gente está fazendo, assim, de forma bem diluída, né? Ele vai mostrando o processo, e aí volta e meia ele em uma frase, ele matiza: tá vendo isso aqui? Não esquece que isso aqui só foi possível a partir de um processo de tensão entre as forças sociais, por aí vai. Isso aqui, de certa forma, coloca também, eu não sei o quanto quem está acompanhando a gente conhece o trabalho da Ellen Wood, mas o quanto o João Bernardo dá centralidade à luta de classes aqui. E, por outro lado, e aí pode ser um incômodo meu mesmo, meio que uma parada meio do Cícero, de tipo, às vezes falta aqui referências às forças produtivas. Eu não sei se vocês ficou com essa sensação, mas revendo o que a gente falou semana passada e toda aquela questão lá de que acho que eu e o Matheus fomos mega tecnicistas, e de fato fomos, mas eu acho que também falta aqui uma percepção da influência dessas forças produtivas sobre esse próprio desenvolvimento da luta de classes aqui. Eu tenho essa sensação. Mas, enfim, de qualquer forma, para encaminhar um outro ponto, antes, acho que o Dudu ia falar, tem uma questão nesse capítulo 10 que eu acho que a gente não pode se furtar de comentar, que é o seguinte: quando ele está avaliando aí no primeiro tópico, que ele está chamando de relações de exploração, o João Bernardo está chamando a atenção por fato de que na Itália, a maior parte, né, do que seria essa classe servil teria teria surgido a partir de escravos que se tornam casados, né? E eu fiquei pensando o quanto isso tem de dívida em relação à tese do modo de produção escravista, né, que tem sido mega discutida pelos historiadores de Roma, enfim. Aí, inclusive, ontem, numa reunião que a gente estava, o Eduardo também se tocou nesse ponto da tese do modo de produção escravista. E aí eu fiquei pensando quanto isso também não pode ser uma impressão a partir da historiografia, mais do que um dado concreto, né, digamos assim, da documentação. Porque eu também não conheço muito bem essa região da Itália, mas até onde eu li, grande parte desses camponeses
eram predominantemente independentes, digamos assim, durante uma boa parte. Então, quanto que essa visão aqui que ele está tendo, dessa predominância dos servos casaques, talvez seja meio impressionista a partir da leitura que ele fez desse modo de produção, né? Talvez influenciado pela própria historiografia que ele consultou, não sei. Eu queria ver vocês a respeito disso. Eu tive, acho que a mesma sensação que você, Thiago. Acho que principalmente agora com um contato mais frequente com nossos amigos antiquistas, né? Não antiquistas, mas né, estão estudando aí história antiga, etc. Porque eu também não tinha tido contato com essa renovação, né, no campo da história antiga, da questão do modo de produção escravista e tal. E eu comecei a me indagar lendo, né? Como é que seria a leitura do João Bernardo desse processo já amparado por essa renovação, né? Já colocando, entre aspas, em xeque algumas interpretações desse modo de produção escravista, né, na antiguidade. Então, eu compartilho aí da sua mesma angústia, talvez. Não, e veja, é uma dúvida sincera, porque Sim, até onde eu tenho informação, de fato, a Península Itálica é onde tinha uma concentração de escravos muito significativa no Império Romano. É uma dúvida mesmo de quanto isso impactou no processo de formação aqui que está sendo analisado. Não só para comentar algumas coisas, inclusive aquela bola que o Thiago tinha levantado, realmente, assim, pelo que eu consegui acompanhar até agora, dos anos 2000 para cá, o que lá o Júlio Scalona chamou de um giro arqueológico, né, teve um peso muito grande, né, então a gente tem cada vez mais uma arqueologia rural dando contribuições, aí o Thiago mencionou as pizarras eram até conhecidas há mais tempo, né, as famosas pizarras visigóticas, mas elas sempre foram analisadas do ponto de vista textual, né, do que está escrito nelas. E recentemente começou a se considerar elas no seu contexto de achados, enfim, aí começa-se a ter novas interpretações sobre como funcionava aquele meio rural, que tipo de cobranças havia, enfim. E sobre essa última questão que o Tiago coloca agora, acerca da Península Itálica, o que eu imagino, né, eu também não conheço muito, mas tem um livro de dois arqueólogos chamado Villa to Village, né, da vila romana à aldeia. Né, e um dos argumentos é de que, com o fim do Império Romano do Ocidente, teria havido uma quebra na possibilidade de manutenção daqueles poderes aristocráticos, que teria gerado aldeias camponesas com graus relativamente relativa maior autonomia. Então, essa quebra no poderio aristocrático parece ter sido um processo mais ou menos importante. E é algo que eu acho que acontece também na Península Ibérica. Se a gente olhar para a Península Ibérica não como um bloco unitário, mas como também uma região com várias diversidades internas, as regiões em que a aristocracia se manteve menos capaz e menos articulada foi onde justamente essas aldeias começaram a surgir, enfim, de maneira mais vigorosa. Então, acho que esse processo, ultimamente, né, essas análises do meio rural, ultimamente tem estado cada vez mais vinculadas à arqueologia. E aí o Tiago mencionou também dos silos, né, e esse é um elemento interessantíssimo, né, dos locais de armazenamento de grãos, e como é que esses lugares de armazenamento de grãos se transformam ao longo do tempo. Então, em regiões em que parece que o campesinato tem um grau de autonomia maior, esses silos são menores, porque eles servem para armazenar apenas aquilo que a comunidade vai consumir. Mas conforme esses locais se hierarquizam, começam a aparecer silos com volume maior, até 5 vezes maior no limite, que parece ser uma pressão senhorial por ampliação da produtividade, para pagamento de rendas ou para pagamento de tributos, enfim. Então, são alguns aspectos aí que são super interessantes e que o João Bernardo não considera, porque esse livro é publicado antes dessas novas obras de renovação, a partir da arqueologia terem sido, enfim, lançadas. Então, acho que tem aí também um pouco do peso do momento em que o livro foi publicado. Acho que isso tem
impacto também nas posições que o autor defende. O Paulo colocou um comentário aqui, não sei se vocês viram. Eu estou colocando e o Thiago está tirando. Vai você, Thiago, bota. Pizarras visigóticas, segundo Javier Martínez Jiménez, James Wood, tinham a necessidade de uma suposta alfabetização devido aos seus registros. Então, esse é um debate enorme. Essa referência, na verdade, está presente numa linguista chamada Isabel Soriano Velázquez, que usa as pizarras como um indício de uma alfabetização mais ou menos difundida no meio rural, uma vez que você tem uma linguagem escrita nesse tipo de suporte, né? As pizarras são basicamente, como se chamam, placas de ardósia. São textos escritos sobre placas de ardósia, são textos com uma grafia super difícil de ser lida, super complicado, textos muito difíceis de ser interpretados, mas a Isabel Velázquez aponta nesse sentido de que ali estaria manifesto o registro de uma... Acho que o Thiago está até separando as pizarras para mostrar para a galera aí. Mas são textos super difíceis de serem interpretados, super difíceis de serem lidos. E aí você teve essa tese proposta pela Isabel Soriano Velázquez, que acaba sendo muito... Aí o Thiago botou um exemplo de uma pizarra. Então, dá para ver, apesar de estar um pouco pequeno, como é que essa letra é uma letra muito difícil de ser lida. E os documentos estão sempre fragmentados, então é sempre muito difícil da gente saber o seu conteúdo completo, enfim. Mas, enfim, o ponto central é que esse argumento de que havia uma alfabetização no meio rural, mais ou menos difundida, foi proposto, a principal defensora dessa tese é a Isabel Soriano Velázquez, e aqui nesse caso, Javier Martínez e o James Wood vão um pouco nessa linha. Mas tem autores que vão discordar disso, vão falar que o registro do texto escrito cobrando menos do que uma difusão da escrita estaria sinalizando para uma hierarquização e para uma tentativa de controle, ainda mínimo que seja, sobre esses territórios. Então, essa perspectiva, ainda que seja corrente e que tenha sido mais frequente há uns anos atrás do que hoje, ainda está muito em voga. Mas o central é que essas pizarras registram a presença de poderes aristocráticos. Em todos os casos em que a gente tem esse registro de pizarras escritas ou numerais, que são pizarras que, ao invés de terem textos, têm apenas números contando alguma coisa, que a gente não sabe bem o que era contado, mas sempre que essas referências aparecem, a gente tem ali o registro de um poder senhorial, invariavelmente. Obrigado, Paulo, pela questão. Pela questão não, pelo comentário, na verdade, né? Eu queria, gente, colocar duas dúvidas mesmo, ouvir a opinião de vocês, ainda sobre o capítulo 10. A primeira é que, fruto da minha ignorância sobre o período e o recorte geográfico, né, e talvez em algum nível pela própria construção posterior da história dessa região, né, que parece sempre requisitar uma predominância das cidades, etc. Eu, quando comecei a ler, imaginava topar com essas referências, pelo menos em algum nível para a Alta Idade Média. E não parece ter sido um peso considerável na análise do João Bernardo isso. Não sei se em outros capítulos ele vai fazer, ou se mesmo as cidades na Itália da Alta Idade Média, nessa região, tivessem um peso maior, mais acentuado que nas da Europa. Eu desconheço. E a segunda dúvida, lendo um trecho do final da página 122 para 123, eu achei muito interessante um apontamento que ele está fazendo. Diz ele, vou citar: o grau de exploração era, portanto, muito considerável. Ele está falando de cobrança de tributos, ainda das prestações. Mas o decisivo, na perspectiva que agora me interessa, é o fato de aquela forma, com o formato de serviços agrícolas, não se destinar a estabelecer uma relação entre os processos de cultivo no domínio e nos casais, e, pelo contrário, ocorrer exclusivamente no âmbito do casal, reforçando-lhe a autonomia quanto à organização do trabalho. E aí, para fechar,
Em conclusão, as disparidades entre esse sistema e a própria senhoria bipartida conservam os sujeitos, apesar de serviços no domínio, não afetavam por si o grau de exploração. E lendo isso, eu tive a sensação seguinte, que parece contrastar com uma visão bem clássica que às vezes a gente tem, que a autonomização ou um distanciamento maior do controle do processo produtivo significa uma autonomia maior, ou colocando de outra forma, um grau de exploração mais reduzido. E essa, não sei se parece a vocês nesse sentido, é uma narrativa, uma retórica muito requisitada pelo capitalismo. O auge da exploração do trabalho, porque aqui a gente controla do início ao fim o processo. E faz parecer que as formações pré-capitalistas, por vezes, haviam graus maior de distanciamento, que, portanto, haveria abertura maior a esses trabalhadores do campo urbano, enfim, desenvolver algumas formas de resistência. E é que me pareceu, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, que o João Bernardo está indo numa via ao contrário. Não significa que a autonomização não corresponda diretamente à diminuição do grau de exploração. Ainda que acentue-se como tendência nessa região a autonomia, enfim, dos casais, etc., ainda assim reproduz um grau acentuado de exploração, que ele estava argumentando, inclusive, na página 122, que é muito considerável. Passou essa impressão para vocês? O que vocês acham disso? Essas eram duas dúvidas que eu tinha separado sobre. A primeira eu me arrisco com um palpite. A segunda eu deixo para os meus colegas, porque eu vou dar uma relida aqui no trecho que você citou. O que eu conheço do período mais geral é a tese clássica de que as cidades entraram em decadência, enfim. Mas isso de um longo tempo para cá já é revisto, mais uma vez, com um grande apoio da arqueologia, porque você tem registros no século V, no século VI, de reformas em prédios, entre aspas, públicos, e quando você tem, de fato, o abandono desses prédios da tradição romana, como o fórum, os aquedutos, etc., você tem as aristocracias passando a investir pesadamente na construção de igrejas, de templos, enfim, nesse sentido. E para o caso italiano em si, eu acho que não dá para, ainda que não saberia dizer porque que o João Bernardo não considerou aqui, talvez por não ser o foco dele essa análise dos ambientes urbanos e tal, mas eu custo a crer que uma cidade como Roma não tenha tido nenhum peso naquelas localidades. E eu digo isso porque tem um registro do século V, de alguns bispos brigando por controle da região eclesiástica, numa determinada região do Vale do Ebro, na Península Ibérica, e aí os bispos, quando vão reclamar, mandam uma carta para o Papa, que naquela época não era o papado que nós conhecemos hoje, tudo mais, mas escreveram uma carta para o bispo de Roma, pedindo para o bispo de Roma interferir, ainda que a interferência dele seja só deixa disso, a importância que essa cidade tinha e do aristocrata eclesiástico que a controlava era tamanha ao ponto de haver correspondências frequentes com bispos em outras partes do mundo mediterrâneo, porque agora não estão mais integradas dentro do mesmo império. E aí você tem registro não só de cartas desses eclesiásticos do Vale do Ebro, mas também de alguns que estão lá no Vale do Douro, que é uma região comparativamente mais isolada, enfim. Então só quero dizer que eu custo a crer que as cidades não tenham desempenhado algum papel, pelo menos uma cidade que teve o peso que teve Roma, que foi um peso bastante mais expressivo do que uma cidade como Mérida, por exemplo, na Península Ibérica, e Mérida foi um centro fundamental de articulação da paisagem, do território, dos poderes aristocráticos, peninsulares, inclusive, mesmo na Alta Idade Média. Então, eu custo a crer que Roma não tenha desempenhado um papel semelhante, e outras cidades, como Ravenna, também deve ter tido um papel semelhante nesse sentido. Mas eu não sei por que o João Bernardo não considera esse aspecto aqui. Talvez justamente por ele estar focando no meio rural, está focando nas relações de dependência no meio rural,
ele deixa de lado um pouco a cidade. Não sei se mais para frente ou em outro volume ele faz essa consideração. Talvez ele tenha deixado isso para um outro momento. Ele fala mais no... Desculpa, Thiago. Ele trata a questão em outro momento. Não, só ele trata, até vendo aqui, na seção 3, ele trata das cidades. Trata das cidades, lá pela página 366. Então a gente chega lá. Às vezes, pegando um pouco da questão aí que o Eduardo está levantando, o Edilson levantou, é também mais uma questão de dúvida mesmo, né? Às vezes eu não tenho grande leitura sobre cidade, enfim, mas às vezes eu acabo me perguntando se a gente não fica muito influenciado pelo paradigma da cidade no capitalismo na hora de analisar as cidades no pré-capitalismo, né? Em que sentido? Não querendo tirar a especificidade que centros urbanos têm no pré-capitalismo, e de fato tem, por exemplo, uma cidade como Roma, como o Dudu colocou aí. Mas às vezes, não sei, em algumas leituras, né, enfim, inclusive eu estava lendo algo sobre Ravenna esses dias, e às vezes parece confundir muitos aspectos do mundo rural com o do mundo urbano no pré-capitalismo. E aí é uma dúvida mesmo minha, né? Que se a gente às vezes não parte muito de uma extrema divisão entre campo e cidade que se desenvolveu, né, a partir do século XVIII para frente e tal, na hora de olhar para trás. E aí eu não sei se como o João Bernardo enxerga mais ou menos essa questão das cidades. Não sei de onde mesmo, o paradigma que ele está partindo, como é que ele enxerga as cidades nesse momento. E aí é uma dúvida mesmo, questionamentos que eu me faço quando eu leio questões relativas à cidade no pré-capitalismo e tal. A questão do João Bernardo, acho que a gente pode tentar segurar nossa ansiedade e esperar ver como é que ele trabalha isso mais lá na frente. Acho que seria a melhor recomendação que a gente podia fazer nesse momento. Mas do ponto de vista da questão que você colocou, Matheus, você tem razão, acho que de fato a historiografia acaba tratando a cidade como uma retroprojeção da cidade que a gente conhece hoje, e de fato aquela cidade ela estava muito permeada por uma ruralidade, com criação de animais de ambientes urbanos, pequenas hortas, etc, etc. Mas como você mesmo falou, não dá para negar uma certa especificidade. Então, por exemplo, mais uma vez, a arqueologia ajuda nesse processo. Você pega, por exemplo, cerâmica. Pegar o caso da Península Ibérica que eu conheço um pouquinho melhor. Você pega cerâmica, por exemplo. Cerâmica de importação. Então você pega uma cidade como Zaragoza, uma cidade no interior, né, que está na margem do rio Ebro, mas uma cidade que está no interior, alguns quilômetros para o interior. Se você olha o padrão cerâmico no entorno de Zaragoza, é tudo cerâmica local. Mas em Saragoça você encontra cerâmica importada, você encontra cerâmica norte-africana e oriental bizantina. Mesma coisa Mérida. Se você se afasta 100 km, se você se afasta 50 km de Mérida, você encontra cerâmica local, mas em Mérida você encontra cerâmica importada. Em regiões em que as cidades de fato perderam importância, como por exemplo no Vale do Douro, cidades como Coca, como Segóvia, que deixaram de ser núcleos que articulavam o território e se tornaram praticamente pequenas fortificações onde se concentrava uma pequena aristocracia local, ali você não encontra mais cerâmica. Quando as cidades deixam de ser pontos de articulação de território, você deixa de encontrar cerâmica importada. Então, dessa forma, a cidade continuava desempenhando em algumas partes do mundo alto medieval, tardo antigo, enfim, como você quiser chamar, continuavam preservando um papel-chave na articulação da paisagem, né, de como se hierarquiza os territórios. Não, muito interessante. Me lembra, inclusive, as críticas que foram dirigidas ao Pirrene, se eu não me engano, né? Quando ele vai falar do renascimento comercial e urbano, como se esses dois fatores tivessem desaparecido, né? O processo de ruralização seria tamanho que as especificidades das cidades teriam sido apagadas e os papéis das cidades como pontos de articulação, não só nem o comércio, tivessem sido varridos, né, do medievo. E essa questão que você traz, principalmente travando o contato com a arqueologia, sensacional. Você começou a falar das cerâmicas,
pô, só fiquei aqui imaginando, tipo, como é que a cidade, enfim. Para mim isso é muito para mim isso é muito impressionante, porque, assim, claro, a fonte arqueológica dá uma materialidade muito interessante para isso, né? Então, por exemplo, você encontra cerâmica bizantina nas Ilhas Britânicas até o século VIII. Aquela conferência que o Inhaque deu para gente, há uns meses atrás, que está no nosso canal do YouTube, para quem quiser dar uma olhada, ele fala um pouco disso, de como é que estavam articuladas as Ilhas Britânicas com o Mediterrâneo Oriental, sobretudo como fonte de estanho, que era um metal importante para a produção de bronze, enfim. Mas mesmo nas fontes escritas, isso que me surpreende, como foi forte essa visão tradicional, que mesmo nas fontes escritas, você pega lá a vida dos Santos Padres de Mérida, ou você pega lá a crônica do Idácio, para um período mais recuado um pouquinho, você tem referência lá de mercadores orientais na Península Ibérica, você tem referência lá da chegada de barcos, né? Então, assim, se no Mediterrâneo, pelo menos ali na Alta Idade Média, claro, talvez não como no século I, II depois de Cristo, mas você tinha uma manutenção de uma rede de trocas que conectava o mundo Atlântico com o Mar do Norte com o Mar Negro. Enfim, então acho que é interessante esse aspecto, sim, que não dá para falar no Renascimento nesse sentido, porque essas trocas se mantiveram, ainda que com especificidades, com graus diferenciados de articulação. Eu queria fazer algumas observações. Primeiro, a gente tem um comentário aqui, acho que da Beatriz Loureiro, que dizendo que chegou no final. Mas, Beatriz, depois você pode rever aqui o que aconteceu anteriormente e acompanhar a partir desse momento, né? Nós estamos aqui no capítulo 10 do João Bernardo, então, bem-vindo aí à nossa leitura coletiva. Queria agora tocar num ponto que o Edilson levantou acerca do grau de exploração, né? Se a autonomia, e aqui o João Bernardo coloca que essa relativa autonomia, digamos assim, do campesinato, não implicaria muito no grau de exploração, né? Eu fiquei pensando que durante uma boa parte do tempo, as nossas leituras sobre o capitalismo, sobre a exploração do capitalismo, estiveram muito direcionadas para uma concepção do capitalismo dentro da fábrica. O capitalismo, aquela ideia da Revolução Industrial, em que o trabalhador ficava ali 16 horas dentro da fábrica, e a extração, o nível de exploração era absurdo, a extração de mais-valia era praticamente escancarada na cara do trabalhador. Isso se modificou, né, ao longo do tempo. E aí eu fico pensando, né, hoje, será que o nível de autonomia que eu tenho na minha casa, dando uma aula online, será que a extração e o controle que meu patrão tem não é tão efetivo quanto se eu estiver na escola? E aqui, veja, não estou dizendo que é igual o período que a gente está vendo. Estou dizendo que há níveis e graus de exploração que são muito similares. E, às vezes, a sensação que o trabalhador tem hoje, teoricamente, em sua casa, trabalhando, ele teria um grande nível de autonomia, é de cansaço mental absurdo e se sente muito mais explorado do que lá na escola, por exemplo, ou na fábrica, ou no escritório, e por aí vai. E por que eu estou falando isso? Porque é interessante, e aí eu concordo plenamente com você, Edilson, acho que ele está chamando aqui a atenção por um ponto que é bem diferente das leituras mais tradicionais, no sentido de que a gente tem uma leitura muito impressionista, né? Então, o servo está dentro do senhorio e está lá prestando serviço diretamente com o trabalho, né? E aí, a sensação que a gente tem, que é muito subjetiva, é de que aquela situação é extremamente exploratória. E aí, em teoria, o camponês tem uma maior autonomia de trabalhar na sua própria terra, seria menos exploratório. Não sei. Tenho dúvidas agora. Muito pelo momento que a gente está vivendo, né? Mas é evidente que ele tem uma maior... E aí o João Bernardo faz questão de todo momento enfatizar. É evidente que ele tem maior autonomia e maior controle do trabalho.
A questão essa exploração que ele está sofrendo diminui? Eu não sei, aí é uma questão que eu acho que demandaria um outro aprofundamento aqui, aí talvez entrasse um pouco de pensar o sistema de prestação, né? Acho que o sistema de prestação que ele fala aqui talvez faça toda a diferença. Mas, enfim, eu acho que eu não estou eu acho que eu concordo com ele nesse nível. É uma grande problemática, né? Não me convence. O tempo que a gente está vivendo me convence muito do que ele está falando. Eu acho que é uma problemática muito interessante, até porque, veja, objetivamente, né, sobretudo falando na Europa desse período, o senhor não tem como se fazer presente em toda a localidade a todo momento. Há graus de autonomia diferenciados, de fato. E ainda assim a tendência se reproduz, o regime se instaura e há a prestação. Né? Então, acho que esse ponto é muito interessante, inclusive, Thiago, que você está levantando, porque a imagem que a gente retroprojeta, inclusive, é realmente a do burguês do século XIX, né? Que o burguês está dentro da fábrica, olhando o trabalhador do alto da cabine. E hoje a gente tem aparatos muito mais sofisticados de descentralização nesse sentido, e que não significa, muito pelo contrário, a diminuição da exploração, né? Eu posso ter um aplicativo, um iFood da vida, tá todo mundo na rua, eu controlo online, show de bola. O cara não tá o patrão não tá no cangote do maluco lá, mas um grau de acompanhamento, de exploração acentuadíssimo. Claro que a gente não está comparando com a Idade Média nesse sentido, mas pensar mecanicamente autonomia ou uma vigilância menor com grau de exploração reduzido não necessariamente correspondem a essa maneira, né? E, por fim, um pitaco, a partir do que o Matheus estava falando, que eu acho muito interessante, né? Como a gente, também para essa questão, projeta no passado algumas perspectivas que acabam requisitando a história de uma maneira muito diferente. Para além de tudo que vocês estavam destacando, Matheus, né? Esse racha maior entre cidade e campo, etc., eu acho que tem uma importância nesse sentido a própria narrativa que a burguesia construiu para si, né? E perdurou durante muito tempo. Já é uma tese antiga, batida, de que a cidade seria a antítese do feudalismo. Hoje já não se acredita mais nessa perspectiva, mas a narrativa burguesa, sobretudo dessa burguesia revolucionária do final do século XVIII, parte do XIX, fazia o seu contraponto político nesse sentido, né? E hoje, pelo menos, a gente vendo, o Thiago leu, né, nosso projeto lá do Translático, a gente vai vendo na documentação o quão há uma ligação muito umbilical, até mesmo no campo simbólico da burguesia, no que a gente poderia falar de elementos feudo-vassálicos. Você tem burguês com feudo, com terra, explorando camponês, fazem homenagem ao senhor, as comunas vão à guerra, quando requisitadas. Por favor, só a gente lembrar de Bouvines, as principais comunas que Felipe Augusto requisitou estavam lá. Enfim, então, esse muro muito acentuado entre regime senhorial, ou nesse caso a gente fala de feudalismo e cidade, talvez não se manifeste dessa maneira, mas o que se projetou como a cidade, e o Legoff, por favor, foi partícipe, ajudou em algum nível, né? Em alguns momentos de romantismo, vai lá, no século XIII, dizer que as cidades respiravam um ar de liberdade, aquela coisa toda, e acho que ele fomentou em algum nível, ajudou esse horizonte. Enfim. Lembrei da Renata Vereza falando, né? Citando o Legoff, a cidade era uma mulher, que está lá naquele verbetezinho pequeno. Mas, assim, nessa questão aí, eu queria fazer essa questão da cidade, que o Matheus está tocando, eu queria fazer uma ponderação, porque eu acho que isso é um elemento-chave para a gente superar certas dicotomias que ainda são realizadas e, às vezes, a gente faz até de forma inconsciente nos nossos trabalhos. Durante a minha tese, eu tentei não chamar de cidade. Eu chamei de assentamento urbano. E aí, de onde é que eu tirei isso? Lá daquele livro The Corruption Sea, do Holden e do Purcell. Então, eles chamam assentamentos rurais e assentamentos urbanos. E aí, por que ele faz isso? De certa maneira, a questão para eles é a seguinte:
durante o pré-capitalismo, essa superdivisão, ela não existe. Isso é uma construção historiográfica. Isso não significa que as cidades, né, os assentamentos urbanos, não tenham uma importância na articulação de espaço, em formação de padrão cultural, e por aí vai. Existe uma diferença, e, segundo eles, era principalmente monumental e cultural. Mas é importante a gente chamar a atenção e tentar, acho que nas nossas pesquisas, demonstrar que essa efetiva separação entre o mundo rural e o mundo da cidade não se sustenta mais. Inclusive porque essa divisão ela fomenta certas abordagens muito complicadas. Por exemplo, no caso que eu e o Matheus estudamos, em Portugal, os portugueses dividem a história de Portugal, né, medieval, praticamente no regime senhorial e no regime concelhio. É como se existissem dois Portugais, de fato. Então, veja, é complicado. E quando você vai olhar a relação que esses conselhos urbanos tinham com os senhores, como o Edilson já bem destacou, era uma relação baseada no regime feudal. Né? Você tinha senhores que tinham casas na cidade, senhores que tinham relações, eu diria, eles chamam de clientela, mas eu, na vibe do João Bernardo, chamaria até de relações vassálicas com os conselhos da cidade. Tem uma grande questão que é se a gente poderia, né, na historiografia espanhola, tem uma discussão se a gente não poderia chamar esses conselhos, né, de senhorios coletivos e por aí. Mas, enfim, eu só queria chamar a atenção para o fato de que existem outras abordagens possíveis para o problema da cidade, né, dentro desse grande sistema socioeconômico que a gente está analisando. Nessa questão dos conselhos, é só, né, um comentário mesmo, Thiago. Eu gosto muito da perspectiva também da Laura, da Graca, né? Inclusive no livro que foi editado por vocês, né, na época do NIEP Precário, enfim, se eu não me engano, não foi? Ela tem um capítulo nesse livro, né, em homenagem ao Ciro, e quando ela vai tratar dessa, e aí, mas se eu não me engano ela está falando de Castelo, quando ela vai tratar dessa questão conselhia, ela demonstra a especificidade, né, desses conselhos ditos urbanos, mas demonstra que é uma especificidade ainda, esse livro aí mesmo. Inclusive, gente, recomendo, maravilhoso, ótimos artigos. Inclusive, tá na academia.edu. É verdade, tá lá. De graça, hein? De graça, hein? De graça. E ela comenta justamente, ela exalta essa especificidade, mas uma especificidade que ainda está dentro do feudalismo, né? Como o João Bernardo coloca, do regime senhorial. Ele não tem... Não são conselhos que extrapolam uma lógica. Eles estão inseridos dentro dessa lógica. Eu acho que esse artigo dela é ótimo nesse sentido. E acho que o Astarita também, se não me engano, quando trabalha a questão do conselho, naquele livro dele, Del Feudalismo ao Capitalismo, ele mostra também, ele insere o conselho, né, como algo que tem a sua especificidade, né, mas que não tem uma dicotomia tão grande entre conselhos urbanos e na questão do exercício do poder, né, dentro do feudalismo. Não tem essa dicotomia tão grande que se projeta. Né? Acho que é mais uma projeção contemporânea do que, de fato, como as coisas funcionavam. Vamos pro outro caso? A Espanha? Ou ainda tem mais alguma? Então, acho que tem algumas coisas aqui no 10 que ainda precisam ficar claras para quem está nos assistindo. Por exemplo, no tópico B, em que ele vai analisar as relações intrasenhoriais, uma coisa que o João Bernardo destaca aqui no caso da variante da Itália é a facilidade com que ocorre a ruptura dos laços entre senhor e vassalo. Aí, e isso não é... Fala, Dudu. Você ia falar alguma coisa?
Desculpa, eu engasguei aqui bebendo água. Perdão, achei que o microfone estava fechado. Não, beleza. Então, não, esse ponto que eu queria destacar, né? A facilidade de romper esse elo vassálico. E um outro ponto é que a coesão, ele chama de coesão, né, o João Bernardo, e a capacidade atrativa do que seriam esses grandes senhores na Itália seria muito pequena em relação às outras variantes que a gente já viu, né? Então, se a gente comparar com a Inglaterra, né, que é um caso oposto, em que a monarquia tinha uma grande capacidade atrativa, na Itália ele constata que essa capacidade atrativa era muito pequena desses grandes senhores. Por isso, a facilidade em romper com os seus senhores. E aí, acho que aqui, um elemento que ficou faltando para a gente poder entender melhor esse quadro é justamente o papel das cidades, né? E aí eu fico lembrando é um próprio livro do Icaro, em que ele vai tratar sobre a Itália, em que ele vai demonstrando que dentro da própria cidade de Roma e nos arredores de Roma, os níveis, ele chama de facções, se eu não me engano, no livro, as facções aristocráticas que vão se formando é de uma complexidade absurda. Então os caras mudam de lado à torta e direito. Né? E às vezes, quando a gente chapa essa história num parágrafo, a gente perde essa vivacidade, essa complexidade do processo histórico. Né? Mas eu acho interessante que aqui, quando ele destaca essa baixa capacidade, essa baixa coesão que existia na aristocracia italiana, eu acho que, nesse sentido, faltou aqui o papel das cidades, dos próprios bispados, para a gente entender melhor por que essa Itália, essa variante, tinha pouca a classe dominante, digamos assim, tinha pouca coesão. Né? E aí eu acho que isso também tem a ver com o fato de que o que ele está analisando aqui é o período dos Lombardos, né? Que foi um período bem confuso para a Península Itálica, né? No sentido de afirmação do reino lombardo, foi bem complicado, né? Nesse sentido. E aí a gente pode até pensar que foi difícil para a própria monarquia lombarda manter a coesão porque a todo momento ela estava sendo pressionada por outros poderes, como o Império Bizantino, e até o próprio, a gente poderia até colocar aqui, o próprio poder dos francos ao norte, né? Pressionando ali o norte da península. Então, talvez essa pouca capacidade tenha a ver com isso, porque existiam outros poderes capazes também de atrair essas camadas, né, da classe dominante. Bom, acho que esse era no ponto B o que eu queria destacar. Não sei se vocês têm algum ponto, mas eu acho que isso aqui era um ponto importante desse capítulo. Não, queria só destacar um outro ponto que vai, não sei se vai exatamente o mesmo sentido, mas é que me chama muita atenção, acho que a gente já comentou isso outras vezes, mas é sempre bom lembrar, parece que tem quase que 2 livros diferentes, né? O que acontece no texto corrido e o que acontece nas notas. Né? As notas são sempre riquíssimas. E aqui na nota 57 tem só um tópico que me chama muita atenção, em que ele fala sobre a estruturação das senhorias. E que ele fala que nessa região as senhorias eram pequenas e fragmentadas. Qual nota, Dudu? Acho que isso em nada. Nota 57, está na página 126. Ele fala das senhorias sendo fragmentadas, muito dispersas, e sempre me chama a atenção esse aspecto, porque se a gente for pensar naquela imagem frequente do livro didático, pelo menos, é sempre a ideia de um latifúndio contínuo e gigantesco, mas aqui ele vai abordando como é que essa realidade é muito mais fragmentada e como é que essa fragmentação em nada muda a dinâmica do sistema como um todo. É só isso que eu queria acrescentar. Avançamos, então? Por mim.
Ok. Só um último ponto do tópico C, para destacar, é que, bom, como o João Bernardo assumiu uma posição de que predominava nessa variante os servos casaques, o campesinato independente aqui está em um número reduzido na análise dele. Aparece como um número reduzido. E aí tem um elemento interessantíssimo aqui. É que nessa variante, ele atribui... Assim, tem outras variantes que ele faz isso, mas nessa me pareceu muito interessante. Porque nessa variante, ele atribui a desagregação do campesinato independente às condições de fortuna internas à comunidade camponesa. E não necessariamente a pressão aristocrática. Então, acho que esse é um ponto muito importante aqui desse ponto C, que era necessário destacar antes da gente avançar para o capítulo 11. Que, enfim, tem a ver com a dificuldade da Realiza de atrair esses camponeses independentes a seu favor, né? Não, era isso, câmbio de giro. Capítulo 11. Alguém quer comentar mais alguma coisa do 10? Ó, vocês aqui na tela ou nosso valente público que nos acompanha. Então, Tiago acabou de projetar aí na tela o mapinha referente à Península Ibérica, né, durante o período de dominação do Reino Visigodo. Né? Então aí tá um mapa referente ao domínio total da península, que já é do século VII, na verdade. Né? No século VI você ainda tem, durante boa parte dele, faixas do território sob controle bizantino. Você ainda tem o Reino Suevo ali ao norte. Então você já tem isso. Esse mapa seria o finalzinho do VI, início do VII século da Península Ibérica. Ali a outra referência do mapa mais antigo, né, até o século VI, com a faixa bizantina, né, a faixa em verde, que também controlavam as Ilhas Baleares, essas 3 ilhotas que tem aí. Uma delas é a famosa Ilha de Ibiza, onde acontecem muitos eventos vinculados à arqueologia romana, muito interessante. O que a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando falam em Ibiza é arqueologia romana. Foi o que veio na minha agora. Exatamente, porque, enfim, a Maiorca também tem... Exato. Maiorca tem alguns sítios interessantíssimos, mas essas ilhas estavam também sob controle bizantino. E ali você tem essa faixa em marrom, que é o Reino Suevo na sua extensão máxima, que vai ali quase até as margens do Rio Tejo. Então, enfim, esse é o mapa mais antigo. O mapa que o Thiago mostrou antes é o mapa mais recente, ainda que esse mais recente faça referência ao século VII. Enfim. Alguém quer começar com algum comentário? Eu acho que aqui tem um comentário que é incontornável, que é o que vem na minha cabeça sempre que eu acabo lendo alguma coisa sobre os visigodos. Eu já imagino onde você vai chegar. Que alguns anos atrás, nós participamos de um congresso, né, aqui na UF, na Federal Fluminense, nós fizemos um convênio com a Universidade de Buenos Aires e a Universidade Nacional de La Plata. E no congresso a gente viu uma grande polêmica se existiam ou não pedras. Há pedras ou não há pedras em um mundo visigodo?
Não, essa polêmica foi nesse contexto, mas a localização está errada. Foi quando a gente estava no Congresso em La Plata. Essa polêmica foi em La Plata. É verdade. Se tinha pedras. E tem uma outra. Porque a polêmica. Explica a polêmica, Thiago. A piada se falou, mas qual é a polêmica de verdade? O Dudu pode explicar melhor a polêmica, porque ele está envolvido. Mas em torno dessa polêmica, há uma questão de fundo que eu acho que é uma polêmica muito maior, porque envolve a historiografia em geral, que é a caracterização do sistema socioeconômico do período visigodo. Tem autores que caracterizam esse período como um período feudal ou proto-feudal, e tem autores que rechaçam completamente essa possibilidade. Então, é muito interessante, porque se a gente pensar que na análise que o João Bernardo está encaminhando, ele está considerando essa Espanha aqui, né, está chamando de Espanha do século VI ao século VIII, justamente esse período de dominação visigoda, como um período onde prevaleceu o regime senhorial. Né? E aí eu queria... Por que eu puxei o assunto da polêmica? Porque eu acho que o Eduardo, ao longo da tese de doutorado dele, conseguiu responder a respeito da polêmica das pedras. Né? E aí é bem interessante nesse sentido, porque ela tem a ver com essa visão de fundo sobre como nós caracterizamos esse período visigodo. Né? Porque, de certa forma, a invasão muçulmana, ou a conquista muçulmana, invasão é um termo horrível, né? Essa conquista muçulmana vai impactar de forma significativa as visões da historiografia espanhola acerca de como caracterizar esse período. E aí, enfim, acho que vale a pena a gente ouvir o Eduardo dizer se tinha pedra ou não tinha pedra no período visigodo. Não, a polêmica de fato gira em torno da questão de uma certa noção de que essa sociedade da Alta Idade Média, em geral, mas na Espanha em particular, seria marcado por níveis de primitivismo enormes, uma vez que você não encontraria, né, se a paisagem durante o período romano era marcada por vilas belíssimas, a passagem rural marcada por vilas belíssimas, com presença de termas e banhos, e mosaicos e mármores que chegam de todo o Império. Isso no século V, a partir mais ou menos do ano 450, desaparece completamente, e essas antigas vilas se tornam sedes de alguma outra coisa. Durante um tempo se supôs que elas foram destruídas e usadas como acampamento pelos visigodos quando vieram saqueando tudo. Hoje essa tese está mais do que rechaçada por não ter dados que comprovem isso. E o que ficou mais evidente é que essas vilas se tornaram aldeias. Então você começou a ter, em cima do mosaico, em cima daquele mosaico belíssimo romano que todo mundo quer preservar, você abre um buraco e cava um silo ali no meio. Ou você instala um lagar para prensar azeite ou alguma coisa do tipo. Ou você instala uma espécie de moinho para moer o grão. Então você destrói aquele aspecto da civilização. Então só poderia ser fruto de uma sociedade primitiva, bruta, tosca, etc. Então essa é a visão que se tinha. Então a ideia de que as construções deixam de ser feitas em pedra, passam a ser feitas em madeira, ou em barro, e aí a lógica é de que essa sociedade, portanto, é mais primitiva, é menos capaz, menos articulada, e aí, portanto, essas sociedades seriam, enfim, do ponto de vista, eu estou simplificando o argumento, tá? Mas seriam, portanto, inferiores, no sentido de que não tem mais a pedra como um elemento central. E aí, o Thiago... Fala, Thiago. Não, e aí, a questão de fundo era a seguinte: essa sociedade, então, era muito primitiva e não havia muitos níveis de distinção de riqueza entre os camponeses e um pequeno aristocrata, por exemplo. Então, eles estariam muito próximos. E aí, por que a brincadeira do há pedra ou não há pedra? Justamente por isso. Porque se atribui o fato do uso monumental pelos romanos um sinal de riqueza. E aí, então, se você não tem mais essa monumentalidade,
olha, essa sociedade está mais igualizada. E aí, olha, como os visigodos não usavam pedra, então esses camponeses tinham, quase que mecanicamente, mais autonomia. Eu acho que o João Bernardo passa aqui por alguns pontos interessantes aqui no capítulo. Aí, teve mais alguma coisa, Eduardo, além disso? Passava por aí, né, o debate. Não, passava por aí a questão, né? E aí o grande elemento interessante é de que quando você pega a arqueologia das aldeias, primeiro que tem pedras nas aldeias camponesas, muitas vezes pedras que eram pilhadas dessas vilas, mas tinham construções em pedra. O grande problema é que elas são muito pouco preservadas, porque essas construções são verticais, no sentido de que elas são construídas sobre o solo para cima. E com o passar do tempo, essas coisas se derrubam, elas se deterioram, e sobretudo com processos agrícolas ao longo de literalmente milhares de anos, você tem a erosão desse registro arqueológico. Então, de fato, é muito raro achar nas aldeias construções em pedra, mas isso não quer dizer que elas não houvessem, que não existissem essas construções. A questão é que a gente encontra pelo menos uma construção em pedra em qualquer aldeia. A grande questão é que provavelmente a maior parte dos registros foram erodidos, e a maior parte do que a gente tem da arqueologia camponesa na Alta Idade Média é uma arqueologia de construções subterrâneas, né? Então, as habitações naquele período, você cavava um buraco e fazia uma construção que é negativa. Faz todo sentido, porque preserva níveis de umidade, preserva frescor, sem precisar de tantos recursos naturais. E aí a grande resposta que a arqueologia vem dando é que, bom, a sociedade não é primitiva, ela é uma sociedade muito adaptada às necessidades daquela própria comunidade. E julgá-la pelos padrões romanos significava apenas, tomar um partido na hora de supor o que é desenvolvido, o que é subdesenvolvido. Enfim. Confesso que depois de tudo isso, o que fez, sobretudo as últimas aulas, fez sentido a tal da piada. Pois é. Estava assim, caramba, não peguei ainda. Mas realmente, parte brilhante. Agora eu só imagino o pessoal ouvindo vocês, sobretudo gente de fora, né? Aqui estão os historiadores medievalistas, estão lá, vocês têm pedra, não tem pedra? Mas a despeito disso, como um elemento tão, sobretudo para quem não trata do período, ou mesmo especialista, tão bobo pode requisitar tantos debates interessantes. Então, foi realmente legal ouvir essa experiência de vocês. Não, mas e é isso, sim. Naquela altura, esse congresso foi 2017, Thiago? 2017. E aí eu já estava no doutorado, mas ainda não tinha tido período na Espanha, no sanduíche. Então, o nível de acesso que eu tinha à arqueologia era mínimo. Era insignificante. Eu comecei a ter graça a esse congresso. Foi nesse congresso que eu tive a oportunidade de conhecer o Iñaki Martín Guizo, que estava lá também. E aí ele muito gentilmente, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de agradecer ao Iñaki, a gentileza e a generosidade dele, eu agradeço. E aí ele muito gentilmente me enviou assim, um volume cavalar de bibliografia sobre arqueologia em PDF. E aí foi quando eu comecei a ter esse acesso, comecei a ler. Só que é muito interessante isso, né? E fala um pouco do próprio processo de pesquisa. Lidar com uma outra área que não é a que a gente está acostumado é muito difícil. Eu demorei muito a conseguir entender como é que esses caras se movimentam, quais são os jargões da arqueologia e tal. Então, me custou muito. Eu só fui conseguir fazer isso aí bem depois da qualificação, e ainda, enfim, foi muito difícil. Então, é fundamental a gente ter esse diálogo interdisciplinar, mas ele é muito, muito duro e envolve um grau de engajamento com as leituras, mas, sobretudo, né, e acho que esse é o fundamental, e por isso que na nossa área a gente precisa desse tipo de financiamento. Eu só consegui entender muitas das coisas quando eu tive a oportunidade da Bolsa do Sanduíche, financiada pela CAPES, de ir lá e ver com os meus próprios olhos, com um arqueólogo, e falar, olha, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui que você está lendo no texto? É isso aqui. E aí você ter essa dimensão, ter essa materialidade, dá a compreensão, a compreensão do texto, a compreensão do argumento, uma outra dimensão, de fato. Enfim. Divaguei um pouco sobre a minha própria vida, desculpe.
Esse período que o Eduardo passou lá, surgiu uma outra piada, que é claramente o que você está vendo é um forno. Que depois acompanhe nossas lives, o Eduardo vai explicar qualquer dia desses o que é claramente um forno. Claramente um forno. Claramente um forno. Bom, avançamos aqui, então, só para iniciar e retornar ao texto, mas, enfim, por que a gente fez essa grande volta aí? O Eduardo contou essa experiência quase que pessoal dele, super pessoal, né, digamos assim. Porque, no fundo, eu acho que essa variante, ela tem um debate de fundo aqui muito forte, e eu acho que talvez isso não fique claro para quem tem contato pela primeira vez com essa variante, que é o fato de que a historiografia espanhola, assim como todas as historiografias, mas em específico a espanhola, tem uma disputa muito grande que não é uma disputa simplesmente acadêmica. E isso existe até hoje, tá? Aqui, principalmente no período visigodo, há uma disputa política muito forte sobre como narrar esse passado. E eu acho que a gente precisa ter essa dimensão para poder se aproximar desse capítulo aqui, porque isso é muito forte na historiografia espanhola, a definição desse período visigodo e do período de Al-Andalus, né? Não à toa, o partido de extrema-direita espanhol, o Vox, requisita certas batalhas, certos momentos desse passado como passado espanhol verdadeiro, legítimo e por aí vai. E, por outro lado, tem autores reconhecidamente, como é que a gente pode colocar isso aqui, Eduardo? Que reconhecidamente tem uma admiração pelo período franquista e que contribuíram para, digamos assim, a construção de um conjunto de mitos nacionais espanhóis, e que está dado aqui nas notas de rodapé do João Bernardo, para quem conseguiu ler o texto com atenção, vai ver que certas questões transpassam um simples conflito acadêmico. E aí, enfim, feito esse grande apanhado, que eu acho que é super necessário quando a gente está tratando do mundo visigodo, imagino que isso em outros locais também apareça com regularidade. O tópico A, quando ele vai tratar de relações de exploração, é um tópico muito sucinto por um assunto que o Edilson já tratou aqui e o Eduardo complementou, que é o fato de que a arqueologia que vai nos possibilitar uma visão melhor sobre o campesinato fundamentalmente bomba a partir dos anos 2000. Então, essa primeira parte é muito acanhada, em que o João Bernardo praticamente tira leite de pedra aqui, né, nesse primeiro apanhado. Ele diz, olha, é muito difícil fazer uma grande caracterização a partir do que a gente tem. Tá? E eu acho que ele compensa esse vazio na segunda parte, em que ele vai tratar as relações intrasenhoriais. E aí eu acho que o negócio fica interessante, e seria até legal ver o que o Edilson leu a partir disso, porque ele está tratando de um período em que ele encara, digamos assim, uma realeza que tem muitos problemas em articular esse vértice. Né? E aí eu queria puxar esse assunto a partir de uma citação na página 141, que diz o seguinte: por este movimento duplo de vassalização e subvassalização, as hierarquias senhoriais, quando não se rompiam nas frequentes periódicas disputas, e aí a gente pode pensar naquelas famosas disputas dos reis visigodos, né, pelo trono, né, tem um vídeo muito legal aqui que eu indico, que tem uma musiquinha, né, muito maneira, que no final a gente bota o link aí para vocês ouvirem com calma. Estou seguindo aqui. As frequentes e periódicas disputas formavam uma pirâmide de base muito vasta, que tinha no vértice a família do rei
e punha a seu serviço não só os vassalos diretos, mas também os vassalos deles. Então, o que acontecia? Ao meu ver, e isso é interessante, é porque, de certa forma, o João Bernardo enxerga nessa variante aqui não só um processo de vassalização, mas um processo de subvassalização, que tem a ver com a autonomia e uma ruptura muito brusca da domesticidade. Então, e aí, o encaminhamento que ele vai dar é muito interessante, porque ele diz que o fato dessa subvassalização se estender fazia com que o vértice, né, no caso o rei, tivesse muita dificuldade de articular, porque ele precisava a todo momento refazer essas relações vassálicas, porque ele dependia de uma rede muito mais ampla, do qual ele nem tinha contato, nem controle. O que vai fazer, segundo a leitura que ele está propondo aqui, é que essa evolução desse sistema leve a uma constante instabilidade da domesticidade régia. Então, essa domesticidade régia se torna tão pouco coesa, digamos assim, que a função régia é a todo momento disputada. Eu acho que falta, né, no caso aqui, pelo que eu entendi, capacidade dessa realeza de se tornar, digamos assim, como é que eu posso colocar aqui? Se tornar mais atrativa para essa aristocracia, né? Eu acho que, da leitura que eu fiz do João Bernardo, não sei como é que vocês leram essa parte, mas da leitura que eu fiz, talvez o nível de autonomia que a aristocracia visigoda chegou tenha sido talvez um dos maiores, ao ponto dela não conseguir se sustentar. E aí, não sei, talvez seja uma leitura muito impressionista que eu tive dessa parte. Mas talvez essa aristocracia tenha alcançado tal nível de autonomia frente à domesticidade régia que essa ruptura foi fundamental para o declínio dela. E aí eu acho que tem um elemento muito interessante para pensar o papel da realeza nessa articulação do sistema senhorial, ou do regime senhorial, como ele está chamando aqui. Porque, ainda que a gente veja variantes em que o rei tinha pouca capacidade de coesão, ele ainda continuou tendo algum nível de poder. E aqui o João Bernardo fala, olha, ainda que o palácio perdesse, em determinados momentos, o rei fosse a todo momento a função, o cargo fosse disputado, a realeza não estava em xeque. E isso é muito interessante. Eu não sei, a gente pode até pensar aqui em algum tipo de modelo muito esquemático, do tipo, quanto mais autonomia tem a aristocracia, mais dificuldade tem a realeza de articular, ou seja, quanto menos coesa é a domesticidade régia, menos atrativa ela é. E aí a gente poderia pensar, enfim, desculpa, me empolguei, pensar em mecanismos que a realeza foi criando, a partir dessas diversas variantes que a gente viu, para que ela fosse capaz de manter essa coesão da classe dominante e essa atratividade. E aí eu fiquei pensando em um elemento que o Mário sempre ressaltou nas aulas dele, que é o fato de que os filhos da aristocracia eram criados no palácio, fossem criados no palácio, ou fossem criados por grandes aristocratas próximos ao rei. O quanto isso não teve um papel-chave na manutenção dessa coesão da classe dominante. E quanto mais autônomo, menos isso vai aparecer, eu imagino. Né? Enfim, são elementos que eu pensei a partir desse ponto B, e isso é muito interessante. Dessa passagem foi 141, né, que você fez? Isso. Eu li uma passagem também que acho que complementa um pouco, né, que o João Bernardo, acho que, enfim, avança um pouco, né, nessa questão que você levantou, e quando eu li, eu também lembrei do Edilson na hora que eu estava lendo, até marquei. Na 145, no último parágrafo, na metade dele,
né, o João Bernardo está falando de crises cíclicas do sistema, né, e aí uma crise das hierarquias. E aí ele fala, essas crises nas hierarquias determinavam o alastrar da vassalidade, na medida em que monarcas inseguros angariavam apoios mediante a concessão de senhorias, mas determinavam também o reforço da fidelidade doméstica. Daí o paradoxo de um reino onde tanto se repetiram os assaltos ao trono e onde foi impossível enraizar uma linhagem, mas onde era tão forte a monarquia enquanto instituição. Nunca nessa variante a projeção vassálica rompeu a coesão nem diminuiu a força atrativa da camada superior da domesticidade régia. Eu acho que aí nessa parte ele avança um pouco nessa questão da capacidade de atração, né? E nessa, enfim, que ele chama de projeção vassálica, etc. E na hora que eu li, lembrei logo do Edilson, né? Agora da pesquisa atual dele, enfim, do mestrado que ele fez e tal, dessas relações intra-aristocráticas. E aí, enfim, só mais complementando mesmo que o Thiago colocou nessa passagem da 145, eu achei muito interessante. Eu não sei se ele teve alguma consideração, tem alguma consideração sobre essas passagens. Olha, eu diria que li esse capítulo ele me pareceu quase paradoxal em algum nível em termos da análise que o João Bernardo faz. Não por um equívoco de análise, mas porque não consegui extrair dele alguns das suas casualidades. Dentro do que vocês dois pontuaram, eu chamaria a atenção, inclusive, na página 141, logo pouco depois do que o Thiago mencionou, que é um aspecto central dos elementos de vassalidade, domesticidade, que é a concessão. E aí, no início do segundo parágrafo de João Bernardo, o grande desenvolvimento da vassalidade confirma-se quando analisamos as formas de concessão e sua evolução. Pelo menos os monarcas estabeleciam vassalos em senhorias cedidas em propriedade plena, assim como as concediam também, e desde muito cedo, em posse temporária, vitalícia ou, parece que na grande parte dos casos, por prazo indeterminado. E aí ele vai seguindo quanto ao tratamento desses elementos. E por que disse que me pareceu paradoxal? Porque a disseminação de domesticidades não parece ser um caso particular só dessa variante. Ele foi tratar de outras regiões, inclusive no que se chama a França, esse elemento também estava presente. Mas por quê? E aí é por isso que eu fico com muita dúvida quando li esse capítulo, porque nessa variante a realeza perdeu ou pareceu perder tamanho e especificidade, ou poder de comungar núcleos da classe dominante. Também a gente pode olhar por outro lado, na região que a gente analisou no capítulo anterior, onde ele sinaliza que a disseminação de domesticidade e fragmentação vassálica foi muito menos acentuada. Isso não necessariamente significou, por um outro ponto, o fortalecimento, senão de um poder régio, um poder mais generalizado que arregimentasse esses diversos grupos. Então, realmente eu fiquei tentando entender por que esse elemento desenrola-se de maneira tão particular, pelo menos na narrativa dele, porque ele parece acentuar bastante isso, na Península Ibérica, nessas regiões. E aí eu devolvo a dúvida para vocês. Essa questão do poder régio é muito central nos textos de história do período visigodo, porque sempre se destaca isso, do quanto essa monarquia era instável, que fala que esses reis eram fracos, e aí cai naquele velho debate sobre monarquia forte, monarquia fraca. Quando o rei é assassinado, quer dizer que ele era um rei fraco, não conseguia articular. E a grande questão é que passa a ser quase que uma coisa do carisma, da capacidade individual de cada monarca. E aqui o que eu acho que o João Bernardo faz é deslocar isso da lógica do indivíduo, da lógica do rei, uma lógica de um sistema. Né? E aqui nesse sistema, o que está dado é essa progressiva incorporação da domesticidade régia sobre os aristocratas locais.
mas como apesar dessa progressiva incorporação, ainda assim você não tem uma estabilidade plena, porque esse cargo régio passa a ser então alvo de disputa da aristocracia que tenta ascender esse cargo. Daqui nesse vídeo que a gente mandou aí, já comentou, que eu postei aqui no chat agora há pouco, justamente essa piada, né? Os reis que vão se matando sucessivamente. Mas a grande questão é se isso é um sinal de instabilidade, um sinal de fraqueza, ou só a parte da lógica daquele sistema. Passava, inclusive, pela disputa pelo poder régio. Acho que seria um pouco por aí que eu iria. O que ficou para mim nessa passagem, enfim, nesse contexto, como o João Bernardo coloca, né? Não de uma. Que na verdade, ele inclusive chega a colocar, né, em alguma parte, agora não lembro, que é uma aparente contradição, né? Nessa autonomização dos vassalos e o poder, a capacidade atrativa da domesticidade régia, ela é uma aparente contradição. Agora eu não sei se eu vou conseguir achar onde ele pontua, né? Enfim, coloca esse negócio. Mas o que ficou para mim no capítulo é que, ainda que dessa aparente contradição entre esses dois movimentos, ainda assim o regime senhorial ele avançou, né? Ele se reproduziu, ele conseguiu. Aqui, achei. Essa passagem acho que é bem interessante. Na 145 também, e aí ele fala assim, no parágrafo que começa na 145, né? Esta aparente contradição constitui precisamente o cerne da instituição vassálica e depende do contexto geral de cada variante, o sentido em que evoluiu. Entre o luar e o reno, vimos fenômenos que pareciam revelar a capacidade atrativa da domesticidade régia, mas eram, na realidade, secundarizados pelo movimento de autonomização dos vassalos. E quando na Inglaterra anglo-saxônica, a domesticidade dos monarcas manteve uma forte capacidade atrativa. O jogo de ambas as tendências atingiu na Espanha visigótica um notável equilíbrio. O mesmo movimento que autonomizava as famílias dos vassalos régios estabelecia, em sentido contrário, estreitas relações entre eles e o palácio. E acho que... Sei, o que vocês acharam dessa passagem? Porque achei interessante demais. Eu acho que, como o Edilson colocou, acho que não é uma falha de análise do João Bernardo, mas eu acho que parece uma especificidade aí da Espanha visigótica, enfim, esse período complexa mesmo, né? Que parece que dois movimentos aparentemente contraditórios, na verdade, estavam se retroalimentando ali. Enfim, eu não sei o que vocês acharam disso. Agora, relendo aqui esse capítulo. Esse capítulo não, esse trecho, né, que você citou, Matheus, citou muito bem. Eu acho que ele esclarece bem a posição do João Bernardo. E aí é quase que uma dialética aqui, né, no sentido de que há um movimento de autonomização dessa aristocracia, ao mesmo tempo que a instituição realeza se mantém atrativa, ou seja, a domesticidade se mantém atrativa. Por isso que ele fala ao longo do capítulo todo que a instituição realeza, a instituição régia é muito forte, ela se mantém muito forte. O que está em jogo sempre é quem ocupa o cargo. E aí é interessante, porque ao mesmo tempo que essa aristocracia tem uma autonomia muito grande, isso acho que fica muito nítido, ou pelo menos eu acho que fica nítido, no processo de conquista muçulmana, né, em que diversas regiões pactuaram de forma muito fácil com lideranças muçulmanas. Mas, ao mesmo tempo, essa instituição continua a atrair. Então, na medida em que cada vez mais essa aristocracia tem autonomia, na mesma medida ela tensiona a instituição, realiza. E por ela tensionar a domesticidade régia, ela gera uma estabilidade muito grande para quem está ocupando o cargo. Tem uma passagem mais à frente que o João Bernardo fala isso, que a pessoa que está ocupando o cargo, ela parece que já ascende ao cargo tendo que lidar com uma série de concessões. Então, ela já ascende ao trono em débito, digamos assim, em dívida com as alianças que ela
meio que teve que mobilizar. Então, é bem interessante e é bem complexa a análise do João Bernardo aqui. Na frase seguinte, desculpa, Thiago, na frase seguinte, acho que somando o que você está falando da passagem que eu li, ele fala justamente o que você está falando, ele não se tratava de desenvolvimentos divergentes, mas de um processo único, que acho que é mais ou menos o que você está pontuando, né? Uma interação dialética de um único processo que aparentemente são dois, mas na verdade não. E talvez aqui, né, pelo que ele está apontando, em variantes diferentes, uma tendência sobressaiu sobre a outra. De maior autonomia, talvez seja o caso lá do Luar e do Reno. A capacidade atrativa da domesticidade régia foi menor e a tendência de autonomização prevaleceu. Isso é muito interessante para pensar o 13 também, Matheus. Aquela lógica lá. Oi, fala. Não, só queria destacar aqui que o Paulo fez um comentário, queria projetar aqui na tela. Ele diz o seguinte, né, no período da administração da família recadiana, 568 e 601, há um fortalecimento do poder real e uma diminuição destes períodos de crise. E aí, de fato, está falando do período que vai do reinado do Liúva I até o Recaredo, né, que é o filho do Leovigildo, que é o monarca responsável pela unificação territorial da península. Eu acho que você está correto, Paulo, mas eu só faria um único destaque nessa tua colocação, é o fortalecimento do poder real. Eu sempre tento fugir dessa expressão de fortalecimento, de enfraquecimento, por conta daquilo que a gente já vinha comentando antes, né, de que faz pouca diferença se o rei é forte ou fraco, o importante é a lógica do sistema. E aí o que está dado por esses conflitos constantes era o acesso ao cargo régio, e, portanto, a capacidade que o rei tinha de acessar patrimônio fundiário da coroa, ou comandar expedições militares, acessar patrimônio móvel e imóvel a partir de conquistas. E aí, nesse sentido, esse período de estabilidade da família recadiana tem a ver justamente com o fato de que o Leovigildo promove uma expansão generalizada que deu a ele acesso a um patrimônio que pôde redistribuir e manter durante muito tempo essa nobreza, entre milhares de aspas, simplificando um pouco aqui o processo, saciada no seu desejo por receber presentes, enfim. Acho que é a única ponderação que eu faria aí nessa tua colocação. Agora vejam, tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Se a gente admitir essa posição do João Bernardo, de que esse é um único movimento, os chamados processos de centralização não são processos de centralização. São momentos do regime senhorial. Que é exatamente isso, é o processo de afirmação do regime senhorial. Não há nenhuma... É um processo duplo de afirmação do regime senhorial. E, invariavelmente, o poder régio, ele reforça isso, né? Aí, na tese, eu tentei demonstrar um pouco isso para o caso lá do Vale do Douro. O Vale do Douro é a região mais marcadamente autônoma, entre aspas, né, para usar o termo que a gente vem mobilizando agora. E o que a gente tem muito interessante como é que as próprias pizarras que a gente comentou hoje mais cedo também são um sinal da intervenção régia de apoio à aristocracia local no sentido de submeter o campesinato entre aspas, independente dessa região. Sim, exatamente, a questão do palácio nessa variante é central. O palácio aqui é uma instituição frequentemente referida na documentação, e o palácio parece ser o ponto de articulação, pelo menos eu argumentei nesse sentido na dissertação, na minha dissertação, de que o palácio é o núcleo duro da facção aristocrática reinante. O rei é apenas a cabeça, mas o conjunto da aristocracia que está do seu lado, duques, condes, etc., que formariam esse palácio. O Vinícius também comentou, caramba, a gente está muitos comentários hoje. Obrigado, Vinícius, pelo comentário, hein? Exato. Aqui a nossa leitura coletiva. Vinícius Proença, me parece que os períodos de crise nunca cessaram no reino visigodo. Nota-se, ao ler Juan de Blícaro, que Recaredo teve de lidar com 4 revoltos, que mostram que esse período não foram tão pacíficos assim.
Mas, de qualquer forma, essas revoltas elas não são estranhas à afirmação do regime senhorial. Esse que é o ponto. Porque a gente poderia pensar, bom, então aqui está tendo essas revoltas, então o poder régio se enfraqueceu. A grande questão é que não faz diferença se a gente olha do ponto de vista do sistema senhorial. Porque o importante aqui, na argumentação desse autor, do João Bernardo, é de que o regime senhorial se afirma mesmo através da afirmação do poder régio. Enfim. Mas eu achei interessante a tua colocação, Vinícius. Obrigado pelo comentário. E aí, fechamos esse ponto B, então? Sim, acho que sim. Eu vou citar aqui um trecho do ponto C, que está na página 147. E aí, um trecho bem interessante, porque entra em choque com, digamos assim, a tese mais aceita no momento. Né? O João Bernardo diz o seguinte: o campesinato independente estava em franco declínio, fundamentalmente minado pela diversificação interna. E desde bastante antes do início do período, que no seio das comunidades gordas, os mais pobres caíam na clientela dos mais abastados. Comprometia, assim, a sua coesão, ficavam facilitados os processos externos de desagregação, que, por sua vez, contribuíram para agravar as desigualdades. Então, aqui, claramente... Para mim é fascinante que ele tenha chegado a essa conclusão, que ele tenha apontado nesse sentido, com base na historiografia que ele mobiliza, que é uma historiografia dependente fundamentalmente de fontes escritas. Né? Acho muito interessante como é que a percepção da lógica sistêmica que ele aponta aqui ajuda ele a iluminar um processo que não está claro nem na historiografia que ele mobiliza, de maneira tão bem posta assim. Muito interessante. É isso. O Thiago usou a expressão tirar leite de pedra, eu acho que é exatamente isso que ele consegue fazer aqui nesse capítulo. Eu acho que dá boas pistas, ele dá bons insights no sentido da gente avançar para leituras uma bibliografia mais recente, mais atualizada e que mobiliza fontes de natureza diversa, como, por exemplo, de natureza arqueológica. Enfim, gente, a gente está batendo 2 horas, acho melhor a gente encerrar por hoje. Sei que vocês têm algum outro comentário, batendo quase 2 horas, acho que já é um exagero. Eu não sei se vocês já fizeram essa observação, mas a gente está num progressivo. A primeira teve 40 minutos, a segunda teve 1 hora e pouquinho, a terceira 1 hora e 20. A gente está cada vez, daqui a pouco a gente vai estar 3 horas aqui. Acho que a gente tem que tentar se apegar ao teto da reunião para a gente não se alongar demais. Acho que a gente pode estabelecer o teto de 1 hora e meia, acho que tá ok. Acho que é o limite do razoável. Enfim. Mas assim, acho que. Fala. Não, assim, eu acho muito interessante porque esse encaminhamento dele aqui vai numa direção completamente oposta da tese do Wickham, né? Que é a tese no momento mais aceita e, digamos assim, eu diria que talvez a tese mais consolidada também em termos documentais. Eu tinha muita vontade de ler. Eu tinha vontade de. Aqueles artigos que a gente quer escrever, sabe? De fazer uma leitura comparativa da obra do João Bernardo com a obra do Wickham. Pegar as variantes que são iguais, né, nas duas propostas e comparar as leituras nos dois e ver a quais conclusões eles chegam diferentes. O interessante também é que os dois partem de um referencial teórico semelhante, que é o marxismo. Ainda que os dois tenham marxismos bem diferentes, mas eles partem de um referencial teórico comum, mas que chegam a conclusões um pouco díspares, né? Enfim, acho muito interessante. Muito interessante. E que eu não sei se necessariamente eles vão em sentidos antagônicos, Thiago. Porque o Wickham fala de uma tendência geral, até o século IX, até o ano 1000, pelo menos, de uma autonomia camponesa. O João Bernardo fala que no período da Alta Idade Média a gente tem uma progressiva perda de autonomia do campesinato.
Perfeito. São duas teses que não são necessariamente antagônicas. A diferença é o processo que o João Bernardo está descrevendo e o frame, né, já para usar o título do livro do Wickham, o frame que o Wickham está olhando naquele processo, né? Enfim, acho que eu iria por aí. Mas eu tinha muita vontade de fazer uma comparação entre as variantes que cada um mobiliza em cada um dos textos, cada um dos livros, né? Não, concordo com você nesse sentido. Só acho que o peso aqui é maior nessa desagregação. Eu acho que o processo de é jogado um pouquinho mais para frente. Mas em ambos os casos, acho que mais do João Bernardo do que nunca. O João Bernardo é mais internalista, né? Digamos assim, a desagregação é por causa de fatores internos da comunidade. Eu acho que no Wicca, os fatores são externos. Quando a aristocracia se recupera e aí tem capacidade de submeter o campesinato. Não sei. Pelo menos é uma leitura aqui de cabeça. Anota aí pro artigão aí. Não, pô. Isso aí tá pedindo para ser escrito, Thiago. Tá aqui, ó. Como diria aí, de ouro puro. Não, assim, acho que esse artigo tem que ser publicado, inclusive, de maneira bilíngue, porque reforçar a importância dessa obra na literatura de língua inglesa, eu acho que é fundamental também. Beleza. Eu estou satisfeito por hoje. Acho que a gente pode, sei lá, passar para questões formais aqui só. Definir o capítulo da próxima reunião. Acho que a próxima reunião é o capítulo 12 e as variantes, né? As constantes, no caso, né? Acho que foi isso que a gente decidiu, né, na última. Ou seja, da página 151 até a página 176. Isso. E enquanto o Thiago prepara aí os banners para expor aqui na tela, agradecer a participação dos nossos intrépidos e incansáveis ouvintes e comentários muito interessantes. Agradecer os comentários do Paulo, do Vinícius, a Beatriz, que participou também, o próprio Luiz Felipe. Então, assim, somos poucos, mas somos fiéis, estamos aqui toda semana. Então, muito bacana a participação de vocês e obrigado aí pelas colocações, pelas questões. Então, muito interessante. Valeu, rapaziada. Cadê o... Tem que esperar o banner aqui do Thiago. Aí, gente, não me impressiona, não. A versão é esse capítulo das constantes acho que dá caldo, hein? A síntese que ele faz é... Gente, Edilson foi mal. Não aguentou, não. O Edilson, ele tá caindo direto. Enfim. Bom, tá aí. A próxima reunião, dia 12 de novembro, às 7 horas, com costume. E as páginas, o capítulo 12 e o capítulo 13, duas variantes, dos Cantábricos até o mar, Vales do Douro e do Alto Ebro, e depois as constantes do regime senhorial, que é o capítulo 13, um capítulo bem curtinho. Então, fechamos? Fechamos. Gente, uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Lembrando para quem tiver a oportunidade, amanhã o Translatitude tem uma atividade às 16 horas. É uma palestra da professora Ana Tavares Magalhães, se eu não me engano, Ana Paula Tavares Magalhães, da Universidade de São Paulo, sobre os franciscanos, né? Arquitetura da Reforma, se eu não me engano. Os franciscanos e a arquitetura da Reforma. Tá? E quem tiver interesse e disponibilidade, a gente se vê de novo, então, amanhã. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Gente.